querendo ou não, a gente não aprendeu a ser influenciador, a gente foi aprendendo na marra e a gente foi seguindo as ondas. E eu lembro que eu ia na Venui, eu via todo final de semana a galera lá do Free Fire também, não era só comigo, não era só o pessoal da Loud, isso era um negócio que eu ganhei dinheiro com o Free Fire, ganhei dinheiro com o Free Fire, eu gastei meu dinheiro todo no rolê. Eu lembro que às vezes eu encontrava alguém no shopping e a pessoa chorava me vendo, eu não sabia o que fazer. Quando eu entrei na Loud, eu tenho total certeza que eu peguei a melhor época, né? Eu peguei a época de ouro e eu peguei a época do hype absurdo, que foi principalmente o começo da Loud, né? Que veio junto também com o grande estouro do Free Fire. E eu tava viajando aqui, voltando um pouco no tempo, lembrando de 2019, pensando em algumas coisas, e eu trouxe aqui o seguinte: o que eu deveria ter aprendido com a Loud, tá? A gente vai falar de algumas coisas aqui, porém, é legal enfatizar isso, que a época que eu entrei foi a época de ouro, né? Foi o começo, foi o início, e naquela época, principalmente, tudo que a gente fazia dava muito certo, tá? Então, a primeira coisa que eu deveria ter aprendido foi ter mais consistência. Teve alguns pontos aqui, com certeza teve pontos também de imaturidade, mas eu estava pensando sobre a consistência e quando eu lembro do início, assim, quando eu cheguei na Loud, eu vim para ser jogador, né? Eu vim para ser jogador profissional, não só eu, mas também os meus parceiros, meus amigos de time, e meio que a gente foi se adaptando para o que estava acontecendo, né? A gente foi pegando a onda. A gente chegou para ser jogador, só que aí a gente foi, virou youtuber, aí virou streamer. Eu já falei aqui nesse canal sobre o começo do Free Fire, que a maioria das pessoas que ganharam dinheiro e que cresceram no Free Fire, elas estavam lá no X-Treino, no X-Squad, no começo do jogo, que tinha uma comunidade assim, já de pro play, que a gente se encontrava no Discord para jogar e, consequentemente, a maior parte do pessoal que estourou estava nesse meio também. Mas o que acontece? Não só comigo, mas com a maioria dos influenciadores, querendo ou não, a gente não aprendeu a ser influenciador, a gente foi aprendendo na marra e a gente foi seguindo as ondas. Claro que tem pessoas que têm um dom assim naturalmente e às vezes a pessoa já criava conteúdo, ela se adapta para o Free Fire, né? Mas a consistência foi um ponto muito importante, por quê? Porque na época, se eu for ver, sei lá, eu sinto que a gente não valorizava também tanto as visualizações. Pensa só, você nunca criou conteúdo, você começa a criar conteúdo, seu conteúdo já está batendo muita view. A maior parte dos influenciadores, eles têm aquele processo de escadinha, né, de batalhando, crescendo, e aí vai criando essa consistência. No meu caso, né, e acredito que de muita gente. Por que eu acredito que de muita gente? Porque se você for ver, a maior parte da galera que ganhou dinheiro com Free Fire, ela não vive de games mais, teoricamente, ela não vive de live, e sim de cassino. Então, se você for ver, dá para ir por outros caminhos, dá para você tentar outras coisas, porém, é complicado, porque a maior parte da galera aprendeu literalmente apenas a jogar Free Fire. Então, eu deveria ter aprendido mais com a Loud sobre consistência, em ser mais ativo, em postar mais vídeos, em dedicar nisso, por mais que eu demorei para aprender isso, né? Com o tempo você vê que em 2020, 2021 eu já era bem mais ativo, de criar vídeos mais especiais assim para o meu canal, um conteúdo melhor. Porém, cara, isso aí eu tinha que ter pegado esse time de cara, né? Enxergado que eu tava com a faca e o queijo na mão e que, tipo, de fato, eu podia ter tido muito mais consistência, né? E aprendido muito mais a ser um influenciador, né? Porque eu não sabia e eu tive que ir aprendendo. Outro ponto é inovar em outros jogos. O Free Fire, pra mim, ele foi único. Eu não sei te explicar. Por quê? Eu nunca joguei um jogo que eu sinto, né? Que eu sentia, no caso, a mesma emoção e a mesma sensação que jogando Free Fire. Pode ser por causa da época, pode ser por causa do momento, cara, eu não sei te explicar isso. Mas eu tenho TDAH e o que me ajudou a ser bom no Free Fire é eu ser apaixonado pelo Free Fire e eu ter um hiperfoco muito grande no jogo, em querer ser melhor, em querer aprender. Então, essa motivação me fez eu crescer no game. E eu não consegui trazer isso para outros jogos. Exemplo, GTA. Muita gente falava para eu jogar GTA, falava para eu, vai para RP. Só que eu tinha muita dificuldade de querer ficar atuando assim, sabe, no
no GTA, no RP, às vezes jogar... Aí veio o Valorant. Aí o Valorant, cara, eu fiquei todo bugado. Por quê? Porque era jogo de tiro com poderzinho, com bomba. E aí, pra mim, só faltava chegar uma bola de futebol no meio do jogo. E aí, enfim, eu devia ter aprendido a inovar em outros jogos e me esforçar mais e entender que é um trabalho, né? Querendo ou não, tem coisas na vida, você tem que enxergar algumas oportunidades. Eu gosto de falar desse momento porque esse momento da Loud, aquele ano do Free Fire, era um momento muito bizarro, que você tinha uma comunidade que abraçava muito, uma comunidade que era muito engajada. Então, era legal também eu ter aprendido a inovar mais em outros jogos e não só jogar aquilo que eu realmente gostava e era apaixonado, né? Podia ter feito isso também. Outra coisa, evitar rolê e focar no trabalho. Eu lembro que a Loud falava muito isso com a gente gostava muito de dar rolê, de ir pra uma festinha. E o que aconteceu comigo, né? Pensa só, a vida inteira eu fui preso em casa. Eu fiquei a vida inteira em casa. Meu pai é pastor até hoje. A minha vida era casa, igreja e escola. Eu nem saía, eu não tinha muito vínculo com amigos meus que não eram da igreja. Tinha isso também. Quando eu cheguei em São Paulo, tudo foi novo pra mim. Eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha visto álcool, eu nunca tinha visto um rolê, eu nunca tinha, dormido com uma minazinha, entendeu? Então acaba que eu fiquei, tipo, sabe o hiperfoco? Ao invés de ser no trabalho e no game, foi por quê? Pro lado errado, pro lado oposto. E meus amigos também, uma galera do Free Fire, eu lembro que eu ia na Venui, eu via todo final de semana a galera lá do Free Fire também, não era só comigo, não era só o pessoal da Loud, isso era um negócio muito mais, se você for ver, mais generalizado, né? Não é só, todos os times estavam lá, tá ligado? É muito louco, porque a galera gostava muito do rolê, isso pegava todo mundo. E se você for ver, talvez tenha a mesma coisa em comum. Às vezes a maior parte desses moleques que jogaram Free Fire, igual foi comigo, eu não tinha nada, eu não tinha grana, e ninguém me queria, mano. Do nada as coisas mudaram, então os caras começaram também a gostar disso, né? E eu lembro que a Loud na época conversava com a gente sobre isso, porém, eu não dava a atenção que eu deveria. E eu entendo hoje o quanto que rolê é prejudicial pro trabalho e pro crescimento, entendeu? Porque você gasta a sua energia, você gasta seu tempo. Eu já falei, inclusive, sobre rolê nesse canal. Mas, enfim, eu, né, deveria ter cagado pro rolê e enxergado que o que eu tinha, vamos supor, que a gente estava ali, exemplo, naquele momento, né, a gente tinha a faca e o queijo na mão, então eu tinha que ter focado mais no trabalho totalmente, fechou? E outra coisa também é aprender sobre o YouTube. É muito louco que quando eu saí da Loud eu não sabia nem postar um vídeo. Então eu não aprendi nada. E tinha pessoas geniais ali dentro que tem um doutorado de YouTube, né? Eu trocava muita ideia com o Gelli também. O Gelli, ele teve uma parte muito fundamental na Loud, assim, também, questão estratégica. Ele é um cara que entende muito de YouTube. E, cara, querendo ou não, Playhard também, entende? Outro cara que é dinossauro do YouTube. Então, eu podia ter tido nessa época, 2019, assim, bem no começo, eu já podia focar nisso, ver que, cara, realmente, YouTube é muito bom você produzir, é muito bom você ser um criador de conteúdo e eu focar em entender mais sobre a plataforma. Porque na época, o que eu fazia? Procurava temas, procurava ideia, gravava os vídeos, focava em ser um bom criador. Essa parte de postar, de edição, não era comigo, mas eu acredito hoje que faria diferença eu entender isso também, tá? Porque eu fui começar a dar valor pro YouTube, já era 2020, já era 2021. E o que isso significa? Mas 1 ano, 2 anos depois, significa o básico. Eu acredito que hoje em dia a gente não pode perder tempo com nada, entende? Eu não gosto mais de perder meu tempo. Então, hoje em dia, o tempo todo eu quero aprender mais, o tempo todo eu quero evoluir mais. Eu já acho o rolê um negócio chato, eu não vou mais, eu vou, igual eu já falei pra vocês, às vezes final de ano, assim, eu vou em alguma pool party, assim, na praia, algum negocinho assim, que não é, ir para um lugar fechado com fumaça que eu vivia descendo camarote a vida inteira. Mas, enfim, isso aqui é para mostrar para vocês o seguinte, que é legal você ter visão, é legal você ter maturidade, é legal você ser uma pessoa bem centrada, entendeu? Porque aí, com certeza, você vai saber aproveitar muito melhor os momentos. Por que eu digo isso? Porque eu ganhei dinheiro com o Free Fire? Ganhei dinheiro com o Free Fire. Eu gastei meu dinheiro todo no rolê, entendeu? E no final das contas, se você for ver, eu demorei muito pra tipo assim,
mudar, mano. Eu fiquei naquela mesma há muito tempo. Então, às vezes mudar é bom, entende? E é isso. Então, trouxe aqui algumas coisas que eu deveria ter aprendido. Se vocês quiserem, na verdade, se vocês quiserem não, eu vou fazer um próximo vídeo. O que eu faria se eu pudesse voltar no tempo de 2019, o que eu faria diferente naquela época, tá? Gosto de falar daquela época, como eu falei no começo do vídeo, porque é inegável que não foi a época mais especial, foi a época que começou tudo, e o hype daquela época realmente era algo estratosférico. Eu lembro que às vezes eu encontrava alguém no shopping e a pessoa chorava me vendo, eu não sabia o que fazer. Foi um negócio absurdo mesmo, e que por não ter a maturidade suficiente, né, por não ter também o conhecimento suficiente, é aquilo que eu sempre falo, não adianta você ter a munição se você não sabe atirar, né, você não sabe o que fazer com aquilo. Então, é muito bom você estudar, é muito bom você sempre se reinventar, você aprender mais coisas, porque você sempre vai conseguir aproveitar da melhor forma, né? Lembra, a vida é feita de picos e baixos. Então, quando você estiver no pico, você vai saber aproveitar o melhor disso. Quando você estiver embaixo, você vai aproveitar também o melhor disso. Inclusive, nisso eu aprendi muito a aproveitar quando eu estava lá embaixo, porque o fato de eu ter começado a enxergar tudo que eu perdi, o dinheiro que eu gastei, que eu já estava sem dinheiro, que eu ia ter que voltar para o Rio, fez eu mudar bruscamente a minha vida, né? Fez eu forçar em parar de ir para rolê, fez eu começar a focar em criar novos projetos meus e fez chegar essa minha nova versão que sou eu hoje em dia, né? Que eu gosto muito dessa minha versão de hoje, é muito melhor do que a de antigamente, se eu for comparar, né? Então faz parte, foi aprendizado. Hoje eu acordo com vontade todo dia de vencer o mundo e de matar um leão, coisa que eu não sentia. Mas faz parte, enfim. Então, isso que eu deveria ter aprendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar o que vocês acharam. E lembra que aqui tem vídeo todo dia, valeu? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.